Vamos lá. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao SAAP, que é o Serviço de Atendimento aos Amantes do Pão. É um projeto onde eu respondo as perguntas mais frequentes sobre todo esse universo do pão sem glúten. Meu nome é Luciana Justo e hoje eu vou responder as perguntas mais comuns, as que eu mais recebo sobre pão sem glúten. E antes de eu começar a responder as perguntas, eu queria falar para vocês não terem medo de perguntar. Essas perguntas que eu vou responder são perguntas que as pessoas deixam ou no meu direct, ou nos comentários dos meus posts, ou nas caixinhas que eu abro lá nos stories do Instagram. E assim, não tenham medo, porque nenhuma dúvida é boba, nenhuma dúvida é sem sentido, né? A panificação sem glúten, o segredo está dentro dos detalhes. Então, qualquer pergunta, qualquer dúvida que você tiver é válida e pode fazer uma diferença muito grande na hora de fazer os seus pães. Então, não tenham medo, tá? Se encorajem, pergunte. Podem enviar perguntas por todos os meus canais, redes sociais de comunicação, tem Facebook, o Instagram, o YouTube, tá? Então, não tenham medo e vergonha de perguntar. E outra coisa que eu queria falar para vocês é que a técnica da panificação sem glúten, ela foi desenvolvida baseada totalmente na técnica de panificação tradicional, que são os pães feitos com farinha de trigo. Então, não houve um desenvolvimento específico para o sem glúten. Basicamente, o que vem ocorrendo aí são tentativas e erros. Então, a gente aprende a panificação tradicional e a gente aplica a panificação sem glúten aquilo que for necessário. Então, por exemplo, pão sem glúten é um pão que não precisa de sova, porque não precisa desenvolver o glúten. E como que a gente entende isso? Você vai, aplica a técnica de panificação normal, né, tradicional nos pães sem glúten e avalia o que acrescentou, o que não fez diferença, o que não foi legal no seu pão sem glúten. Então, eu tô falando isso por quê? Porque não é uma ciência exata e tem muita gente que se frustra muito porque faz alguma tentativa de pão e ele não fica legal, não dá certo e as pessoas não entendem por que deu errado. Então, é mesmo tentativa e erro. Então, o que eu queria dizer para vocês é que para vocês se encorajarem mesmo e testar, não desistam no primeiro teste, tá? Eu tô aqui há alguns anos testando e desenvolvendo receitas e eu e mais milhares de pessoas que estão aí nesse universo e eu ainda erro muito. Então, toda vez que eu quero criar uma receita, eu vou lá nos princípios básicos da panificação, começo do zero, testo as farinhas, testo uma combinação, não deu certo, não ficou legal, avalio o que precisa mudar, faço outra combinação. Então, é normal, tá? Tá tudo bem e é assim mesmo que a gente vai desenvolvendo as habilidades para fazer os pães sem glúten em casa, tá? Não tenham medo. Oi, Leninha, bom dia. Bom, vou começar então respondendo a primeira pergunta. Eu acho que não é só para mim que fazem essa pergunta, mas eu vejo muita gente com essa dúvida. O pão sem glúten é mais saudável que o pão normal? Essa é uma pergunta muito, muito comum. Então, gente, tudo depende. O pão tradicional de farinha de trigo, ele normalmente, a farinha, não sei se todo mundo sabe, mas a farinha ela é enriquecida com ácido fólico, com vitamina B12, com outras vitaminas. Então, só nesse quesito já tem um ganho nutricional, né? E a farinha de trigo, ela contém proteína, ela não é só carboidrato. Então, isso também já é um outro fator. Pães sem glúten podem ser feitos de diversas formas, com diversas farinhas. Os pães básicos, vamos comparar um pão branco com glúten e um pão branco sem glúten. As farinhas brancas sem glúten, elas são processadas, são refinadas, e elas são totalmente ricas em amido, que a gente usa a farinha de arroz, o amido de milho, a fécula de batata, a fécula de mandioca. Tudo isso é rico em amido, são carboidratos.
E as farinhas sem glúten, elas, ao contrário da farinha de trigo, que é comercializado aqui, elas não são enriquecidas com vitaminas e ácido fólico, e elas são riquíssimas em amido, não contém proteína. Então, se a gente comparar um pão de farinha branca com glúten e sem glúten, e perguntar, um pão de farinha branca é saudável? Depende também, depende da pessoa, depende do organismo, depende de quem vai consumir. Então, em termos de saudável, tudo vai depender, tá? Precisa fazer essa análise. A pessoa é celíaca, ela precisa retirar o glúten da alimentação? Se ela precisa, esse pão vai ser saudável para ela. Mas se ela não precisa, em termos de fatores nutricionais, o pão branco de farinha sem glúten, ele é menos nutritivo do que o pão com farinha de trigo, tá? Então, tudo depende. Precisa analisar bem esses fatos. É possível fazer um pão sem glúten, sem farinha branca? Sim, com certeza. Nós temos inúmeros tipos de farinha sem glúten. É possível acrescentar fibras, é possível acrescentar farinhas com grau de proteína, farinhas funcionais, que são aquelas farinhas que trazem nutrientes para a nossa massa. Tudo é possível, mas tudo depende do propósito e depende de quem vai consumir, tá? E outra coisa, a farinha de trigo não. O pão sem glúten, ele tem, como ele é rico em amido, ele tem mais água, o amido tem mais água na sua composição. Então, esses pães, eles costumam ter uma validade menor, justamente por conta da quantidade de água que existe nesses pães. Então, quando a gente faz um pão sem glúten em casa, que ele é sem conservante, sem aditivo, apenas com farinhas de qualidade boa, a validade desse pão, ela é muito menor do que a validade de um pão tradicional. Geralmente, se não tiver muito calor, de 2 a 3 dias de temperatura ambiente, ou 5 dias de geladeira, ou 15, 20 dias, até 30 dias congelado, tá? Então, esse é um fator importante. Como é que faz para manter esse pão? Os pães industrializados, eles precisam ter aditivos químicos, como o glúten, ele é uma proteína muito completa, né? Então, ele garante a maciez do pão, a umidade do pão, a textura do pão. E um pão sem glúten não tem nada disso. E como é que faz para manter essas características por muito tempo? Então, a indústria precisa de lançar mão de alguns aditivos para isso, tá? Então, precisa prestar atenção. Um pão industrializado, sem glúten, provavelmente ele tem mais gordura para manter a textura mais tempo, conservantes, aditivos, tudo isso artificial para poder manter o pão numa textura agradável, conservar ele por mais tempo para poder dar tempo de comercializar, tá? Então essa é uma pergunta que, assim, a resposta depende de inúmeros fatores. Então, se ele é mais saudável que o pão normal, tudo vai depender de quem vai consumir e de como ele está sendo preparado, tá? Mas é possível fazer um pão nutritivo sem glúten, com fibras? É possível. Sem conservantes, sem aditivo nenhum? Sim, é totalmente possível, tá? Então é isso que é importante a gente ter em mente. Oi, gente, tô vendo que entrou mais gente. Oi, Mel, bom dia. Oi, Maria. Pessoal, fiquem à vontade. Para quem chegou mais tarde, hoje eu tô respondendo algumas das perguntas que eu mais recebo, tá? No meu direct aqui do Instagram ou nos comentários dos posts. Então, quem tiver qualquer dúvida, quem quiser aproveitar e fazer qualquer pergunta, pode ficar à vontade, tá bom? Próxima pergunta. É possível assar pão sem glúten num forno a gás? Eu preciso ter um forno elétrico, um forno profissional para fazer pão sem glúten? E a resposta é possível fazer em qualquer forno que você tiver, tá? O forno ideal é aquele que você tem. A gente sabe que o forno elétrico, é mais fácil de controlar a temperatura, a distribuição de calor dele é mais uniforme, então
ele é mais fácil, né, de controlar. E como que a gente assa um pão sem glúten num forno a gás? Gente, da mesma forma, você precisa conhecer as dicas que eu te dou, você precisa conhecer o seu forno a gás, você precisa entender como é a temperatura dele. Às vezes, sua temperatura mínima, que corresponde lá aos 180 graus, é mais alto. Às vezes, aonde você está, onde o seu fogão está ligado, o gás, a vazão do gás é maior, então você tem um fogo mais forte. Ou então a vazão do gás é menor, então o seu fogo é menor. Vai demorar mais para assar. Então, tem vários fatores que é possível observar e que você vai aprender a conhecer o seu forno e a controlar o seu forno, tá? Forno a gás, ele não tem uma circulação de ar tão uniforme quanto o forno elétrico. Por quê? Porque ele tem aquela resistência só embaixo, né? O fogo vem só de baixo. No forno elétrico, a gente tem as duas resistências, então a resistência está aqui em cima e está aqui embaixo. E ainda tem alguns fornos que tem aquele ventiladorzinho que fica aqui no meio, girando todo o calor por igual dentro do forno. Não é o caso do forno a gás. Então, quais são as dicas que eu te dou para que você consiga aprender a conhecer e controlar o seu forno? A primeira coisa, como o forno a gás só tem a resistência embaixo, o fogo vem de baixo, então não use a grade muito próxima a essa chama embaixo para assar o pão. Porque provavelmente o que vai acontecer é que, como o fogo vem de baixo, vai entrar em contato muito rápido com a parte de baixo do pão. Você pode até queimar. Eu sugiro que você coloque a grade no meio, né? Coloque do meio para cima, no meio já é suficiente, para que você tenha tempo suficiente de assar o pão por fora e por dentro, tá? E que o pão não queime. Outra dica, existem alguns termômetros de forno, são termômetros muito acessíveis. Comprei o meu esses dias, gente, para falar a verdade, paguei em torno de 20, acho que R$28, comprei no Mercado Livre. São termômetros que você deixa ele morando eternamente lá no seu forno. E você vai conseguir saber qual é a temperatura que está lá dentro. Então, quando uma receita pede para assar a 180 graus, você liga o seu forno e coloque na temperatura em que você entende que é 180, muitos deles vêm marcado, né? Que é um forno mais baixo. E veja o que o termômetro lá dentro está marcando. E você vai entender se o termômetro marca a mesma temperatura que você colocou no botão. E aí vai ser possível você se aproximar mais da temperatura ideal e o risco de você queimar ou o pão demorar demais para assar vai diminuir, tá? Só para contar para vocês, eu descobri que o meu forno, ele tem uma temperatura de 5 graus entre o botão, né? O botão não, meu forno é elétrico, mas entre o que marca no visorzinho e a temperatura real dentro do forno. O meu forno, ele tem 5 graus a menos lá dentro, então quando eu vou assar um pão que eu preciso de 175 graus, eu preciso colocar lá no meu painel digital 180 para o meu forno atingir 175 graus. Não é uma temperatura, não é uma variação muito grande, mas faz diferença, tanto no tempo de assamento, quanto no jeito que o meu pão vai ficar. Então, às vezes eu retiro o meu pão e ele ainda não tá pronto e 5 minutos fazem bastante diferença, né? Então, essa é uma dica legal, tá? E outra dica, se o seu forno for muito quente, você descobrir que o seu 180 é muito, muito quente, ele assa muito rápido, uma coisa que você pode fazer, coloca um garfo ou uma colher na porta do seu forno, sabe? Deixa ele, antes de fechar, deixa ele entreaberto. Vou pegar aqui. A hora que você for fechar, você coloca entre a porta e o forno uma colher, um garfo, qualquer coisa. Ele vai ficar uma frestinha aberto. Isso vai fazer com que o calor lá dentro dissipe. E aí o seu forno não vai ficar muito quente e não vai queimar o seu pão, tá? Se você conseguir ter o termômetro dentro do forno, vai ser melhor ainda, porque aí você consegue controlar muito bem
Isso mesmo precisando colocar ali a colher para deixar o calor escapar um pouquinho, você vai conseguir ter ideia de como que tá o calor lá dentro, tá? Mas assim, é totalmente possível fazer qualquer tipo de pão num forno a gás, tá? É só você conhecer o seu forno para aprender a controlar melhor a temperatura e aí você vai conseguir assar pães perfeitos, tá? Outra pergunta que eu recebo muito, gente, eu acho que isso é um problema geral, né? Porque meu pão afundou no meio quando eu tirei do forno. Duas causas que eu acredito que possam acontecer, que eu acho que são os pontos mais delicados da receita, na panificação em geral, na verdade, que é o controle da hidratação e a fermentação, que são pontos bem críticos na panificação e que o detalhe faz diferença, tá? Então, a água. Se você hidratou demais esse pão, se tinha muita água na sua massa, o que pode acontecer? Seu pão vai fermentar, bem bonito, vai entrar no forno, vai crescer, e a hora que você tirar do forno, a hora que você tirar ele da forma, ele despenca. Por que isso acontece? Porque tem água demais, né? A água, o tempo de forno não foi suficiente para consumir toda a água que tem lá dentro. E aí a estrutura do pão sem glúten já é uma estrutura mais frágil, né? Não é uma estrutura tão forte, né? Ela é delicada. A gente, mesmo utilizando de ingredientes e artifícios e técnicas para fazer uma estrutura bem feita, ela é mais delicada quando a gente compara com um pão tradicional com farinha de trigo. Então, o excesso de água deixa a massa pesada e aí a estrutura não aguenta e afunda, tá? Provavelmente, repare se você usou um pouco mais de água, ou então, duas coisas que você pode ver. Se você reparar embaixo, bem na base do seu pão de forma, se tiver muito, não chega a estar embatumado, mas você percebe ali um acúmulo de massa só embaixo, isso já é um indício que você tem água demais no seu pão. Então, repare se isso aconteceu com você, tá? Ou então, se ele tá levemente úmido, espere esfriar e corta uma fatia. E aí, repare se na fatia, quando você encosta a mão, se você sente uma umidade. Você pode até olhar os seus dedos, porque às vezes o dedo fica úmido. Então, assim também você vai entender que você usou muita água no pão, tá? Então, aí precisa regular. As receitas trazem uma quantidade de água a ser utilizada, mas a quantidade de água é sempre... depende muito, assim, não é exato, né? Não quer dizer que você precisa usar exatamente aquela quantidade de água, ela é uma referência, porque as farinhas variam, de marca para marca, tem diferença na absorção de água, porque o tamanho do grão da farinha também pode ser diferente. Então, isso faz total diferença na hora que a gente tá usando água ou não, tá? Então, isso aí a gente vai entendendo ao longo do tempo. Você vai conhecendo a massa, você vai conhecendo o ponto da massa e você consegue no olho, a hora que você tá fazendo o pão, você já sabe que tá suficiente a hidratação, ou às vezes lá uma receita pediu 120 gramas de água e o pão tá duro, a massa tá pesada, então você vai lá e acrescenta uns 10 gramas a mais ou 20 gramas a mais. Então é totalmente normal e é assim mesmo que a gente faz, tá? A quantidade de água é sempre uma referência. Então, sempre fiquem atentos. Não coloquem toda a quantidade de água logo no início da preparação da massa. Justamente por isso, deixem um pouquinho para o final, para aquele ajuste. E 10 gramas faz diferença, gente. Pode deixar o seu pão 10 gramas a mais de água, seu pão pode ficar mais líquido, 10 gramas a menos ainda vai ficar duro. Então, observem, tá? É a dica que eu dou. E o outro ponto que eu sei que é muito sensível e que também é um grande problema para a maioria das pessoas é em relação à fermentação. A fermentação ela tem que ser um processo lento, gradativo, devagar, né? O fermento ele precisa do tempo dele para crescer, para ativar,
para se alimentar daquele açúcar que está ali na massa. E assim como todos os outros ingredientes, também tem o tempo e a temperatura correta para agir. Então, se está muito quente, por exemplo, um dia em que a temperatura... Eu moro em São Paulo, então as temperaturas na maioria dos dias são amenas, com exceção do verão, que tem feito mais de 30 graus. Então, quando eu faço um pão e deixo ele fermentando na bancada, às vezes em 20 minutos, 25 minutos o pão já cresceu. É muito rápido, né? A fermentação ela precisa de um pouco mais de tempo para se estruturar, para ir ao longo do tempo os ingredientes agirem e formar a estrutura correta para fazer o pão. A mesma coisa no frio. Quando tá muito frio, o pão demora demais para fermentar ou ele nem fermenta, cresce muito pouquinho, tá? Essas coisas alteram toda a estrutura do pão. Então, provavelmente o seu pão afundou porque ele fermentou demais. Então, ele fermentou muito rápido ou fermentou muito tempo. Então, o açúcar que estava na massa foi todo consumido. E aí, a hora que você coloca ele no forno, não tem mais estrutura. Então, por isso que ele não aguenta. Ele pode até crescer um pouquinho mais no forno, porque daí entra a temperatura alta. Mas ele não tem estrutura. E é por isso que ele afunda no meio, tá? Então, é preciso ficar de olho na fermentação, tá? É um processo lento, é um processo gradativo, que tem que ser respeitado, mas também é um processo que não pode se estender demais, tá? Então, observem, é difícil falar quanto tempo um pão precisa fermentar, porque ele depende da temperatura ambiente e da umidade do ambiente que você está. Né? Então, as minhas condições de temperatura aqui em São Paulo são diferentes das condições de alguém que está na Bahia, por exemplo, né? Mas é possível observar. Se tiver muito calor, procurem colocar o pão longe do fogão. Tentem encontrar um ambiente um pouco mais fresco. Se a sua casa tiver ar-condicionado, por exemplo, coloquem o pão nesse ambiente que está um pouco mais fresco, sempre lembrando de cobrir o pão para não formar aquela película na massa e depois ter dificuldade de crescer e de assar, tá? Quando tá frio, coloquem o pão num armário fechado, ou aqui eu costumo utilizar o micro-ondas. Coloquem o pão no lugar fechadinho, longe do vento, que ele fica mais aquecido e aí ele consegue ir fermentando tranquilamente aos poucos. Então, essas dicas, elas são legais, funcionam, tá, gente? Eu uso o tempo todo, eu uso muito meu micro-ondas desligado, tá, gente? Antes que eu me esqueça. Eu uso muito meu micro-ondas aqui para ajudar o meu pão a ficar num ambiente quentinho. Às vezes, se tiver muito frio, eu coloco até uma xícara de água fervente lá dentro, justamente para dar a condição de umidade e temperatura ideal para o fermento crescer. Então, essas dicas ajudam muito, tá? E aí, observem para não deixar o pão fermentar demais também, para que não aconteça do seu miolo abaixar a hora que você tirar o pão do forno, tá? Próxima pergunta. Meu pão de forma parece um tijolo. Todos eles são sempre baixinhos e pesados? Não, gente, de forma nenhuma. É totalmente possível fazer os pães macios, altos, com textura que desmancha na boca, sendo 100% sem glúten. É muito difícil responder assim agora como faz, né? Porque são técnicas e são muitos detalhes. Mas tem alguns pontos que eu considero importante para que o seu pão fique mais macio. Então, a primeira coisa é a qualidade das farinhas, tá? Não só das farinhas, mas de todos os ingredientes. Busquem por ingredientes de boa qualidade. Leiam os rótulos dos ingredientes que vocês estão comprando. Verifiquem se existe algum outro componente além da farinha que você está comprando, além daquele ingrediente, tá, no pacote. Verifiquem se existem emulsificantes, aditivos, conservantes. Verifiquem a procedência em caso de comprar os ingredientes em produtos de
em casa de produtos naturais, verifiquem a procedência, verifiquem se a qualidade é boa, né? Às vezes as farinhas são vendidas como puras e elas não são. Infelizmente, tem muitos lugares que adicionam amido de milho ou outros tipos de farinhas para poder render, né? Aumentar o rendimento daquela farinha e vender mais. Então, verifiquem a procedência e leiam os rótulos daquilo que vocês estão comprando, tá? E assim vocês vão garantir uma boa qualidade de ingredientes que vai fazer total diferença no final da sua receita. Outro ponto que é importante, que eu até acabei de falar, é a fermentação no tempo certo. Não acelerem o processo de fermentação, tá? Não queiram, não precisa utilizar água quente para ativar o fermento e fazer o fermento crescer mais rápido. Então, o controle na fermentação é uma etapa muito importante quando a gente está fazendo pão sem glúten. Qualquer pão, na verdade, mas principalmente o sem glúten, que ele é bem delicado. Então, não acelerem esse processo, tá? Se a gente deixar o pão fermentar da maneira adequada e fizer um assamento correto, o pão, você vai ter um resultado muito legal. É totalmente possível fazer um pão macio, alveolado, e muitos dos pães hoje em dia não deixam nada a desejar a um pão de forma tradicional, nada. Tem pães que a gente come, que a gente faz aqui, que se as pessoas não sabem que não tem glúten, não tem nem diferença, tá? Então, a fermentação é um ponto bem importante. Outra coisa é uma receita balanceada. Então, é preciso ter uma receita balanceada para que o seu pão não vire um tijolo. Então, saber usar as farinhas corretamente, a quantidade de água, quais são as proteínas, as fibras, enfim, a quantidade de sal. Tudo isso influencia totalmente no resultado final do seu pão, tá? E outra coisa, a gordura é um ingrediente que ajuda a trazer maciez para as receitas. Então, o uso de gorduras na massa dos pães também ajuda a fazer um pão macio, um pão de textura, uma textura agradável, alto, alveolado, tá? Isso tudo contribui bem. Próxima pergunta. Oi, Paty, bom dia. Bom dia, Willow. Por que os pães sem glúten são feios? Nossa, essa pergunta eu recebo muito, gente. E assim, eu acredito que seja por falta de modelagem. O pão sem glúten, eu não sei se todo mundo aqui já fez um pão sem glúten de forma. Quando a gente coloca a massa na forma, vocês percebem que essa massa não é aquela massa que se espalha e que preenche a forma toda, sabe? Nem com a batidinha, a famosa batidinha, né, que a gente dá para tirar o ar, essas coisas. É uma massa que ela não se espalha, ela não se ajeita sozinha e ela não vai preencher a forma, tá? Então, quando a gente faz um pão com glúten, você coloca a massa na forma e automaticamente ela já se ajeita, ela se espalha, ela preenche todos os cantinhos da forma. O pão sem glúten, ele não é assim, tá? E é por isso que a gente utiliza uma colher molhada na água, as costas da colher, para fazer uma modelagem legal. E às vezes a modelagem leva tempo, tá? Precisa caprichar bem. Então, alise bem o seu pão com as costas da colher, deixa bem lisinha a superfície, que você vai ver que o pão vai ficar bonito. Quando você coloca várias colheradas, fica umas emendas de massa. Ela também não vai sair sozinha, precisa modelar, tá? Precisa da ajuda da colher umedecida em água e alisa bem, tá? Pode alisar sem medo, não tenha medo de fazer, não vai estragar a massa. Só não precisa colocar muita água lá dentro, só cuidado com isso. É só umedecer as costas da colher na água que o pão já vai ficar suficientemente hidratado ali e vai ser suficiente para você deslizar a colher na massa e ela não vai grudar, tá? Então, só cuidado. E eu acho também que outra coisa que é
não é comum e é uma coisa que eu venho trabalhando muito nos meus pães e eu quero muito ensinar vocês também a ter esse olhar, é de decorar os pães sem glúten. Pode procurar na internet, procura uma receita de pão, sei lá, vamos supor, um pão de banana com glúten normal e um pão de banana sem glúten. Vejam a diferença, só de olhar, a aparência dos pães como é diferente. Por que isso acontece, gente? Eu acho que é única e exclusivamente apenas falta de, falta de tradição, vamos dizer assim. Não sei se porque os pães sem glúten as pessoas têm medo de fazer, ou são pães que são um pouquinho mais difíceis, e é o que a gente encontra por aí, são pães geralmente feios. E não feios porque a massa tá toda retorcida, não. São feios porque as pessoas não têm um carinho com o pão. Então, eu incentivo muito isso aqui, vocês vão me ver falando muito disso. Decorem seus pães sem glúten. Caprichem na decoração, não é porque ele é sem glúten que ele precisa ser feio, né? A gente come primeiro com os olhos. Então, um pão bonito, além de gostoso, faz muita diferença para abrir o nosso apetite, a gente sentir vontade de comer, né? E eu vejo que o mercado sem glúten não é um mercado que se preocupa com esse tipo de coisa. A grande maioria dos pães de forma sem glúten que a gente vê é aquele baixo, reto, parece um bolo, não é aquele pão alto, bonito, decorado, que dá vontade de comer. Então caprichem, né? Caprichem na decoração, invistam nisso que vale a pena. Vocês vão ver que a cara do pão de vocês vai mudar, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, olha, tem uma pergunta que eu acho legal comentar, mas eu com certeza vou dar apenas alguns detalhes e depois a gente pode se aprofundar nisso. A intolerância ao glúten é a mesma coisa que a doença celíaca? Não é, tá? Não é. A doença celíaca, ela é caracterizada por uma reação do organismo quando a pessoa consome o glúten, tá? Ou seja, o organismo ataca o glúten. O glúten é como se fosse um corpo estranho entrando e aí o sistema imune da pessoa ataca como se fosse combater ele. E isso gera um monte de reações, principalmente as reações comuns alérgicas, né? Que pode ser fechamento de glote, falta de ar, a pessoa pode ficar toda empipocada, como se ela tivesse comido alguma coisa mesmo, por exemplo, uma pessoa alérgica a camarão, ou deu alergia de consumir algum medicamento, alguma coisa assim, são as mesmas reações. E aí tem alguns graus, tem pessoas que têm mais moderado, mas tem gente que tem essa reação muito severa e que pode ser fatal, tá? Assim como a alergia a alguns outros alimentos também pode ser fatal para algumas pessoas. Então ela é muito séria e ela tem que ser levada muito a sério esse tratamento, que basicamente consiste em não comer glúten. A intolerância ao glúten ou sensibilidade ao glúten é mais alguns sintomas que algumas pessoas sentem quando consomem o glúten. Geralmente são desconfortos, tá? Como desconforto abdominal, algumas pessoas sentem dores de cabeça, algumas coisas, sintomas mais leves, que incomodam, mas que são sintomas mais leves e são pontuais. Você comeu, se sentiu mal ali na hora e depois passou, tá? Algumas pessoas ainda dizem que essa sensibilidade ao glúten, ela nem existe, né? Isso é uma coisa que ainda está sendo estudada, tá? Mas basicamente a diferença é essa. Então, as pessoas que têm sensibilidade não se sentem muito bem, acabam optando por retirar o glúten da alimentação, porque se sentem mais leve e não tem um processo de digestão tão pesado, e tá tudo bem também, tá? E as pessoas celíacas que não podem consumir glúten de maneira nenhuma, porque é uma reação muito severa. Gente, eu acho que eu respondi todas as perguntas da semana. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Acho que sim. Olha, tem mais uma aqui. A fermentação tem que ser feita em um ambiente muito quente? Eu até respondi essa pergunta ali em cima, né? Então, não.
existe a temperatura ideal para fermentação, tá? Temperaturas muito baixas, a levedura vai se multiplicar bem devagar ou quase que nem vai se multiplicar. E temperatura muito alta, ela vai se multiplicar muito rápido, ou seja, o seu pão vai crescer muito rápido e às vezes ela vai até morrer sem cumprir o papel que ela tem que cumprir, que é fazer o pão crescer, tá? Então, tenham cuidado com a temperatura onde o seu pão vai fermentar. Testem no lugar que vocês estão, no ambiente em que vocês vivem, tá? Para se adequar melhor. É muito difícil falar a temperatura correta, não, acho que não existe isso. O que é correto é você entender o seu ambiente, a umidade e a temperatura do seu ambiente versus o tempo que o seu pão vai levar para crescer e quais são os artifícios que você vai utilizar para esse pão crescer. Nós estamos aqui falando de pães em casa, tá? Então, é por isso que eu tô dando essas dicas caseiras mesmo, porque, por exemplo, numa padaria, existe uma fermentadora que tem uma temperatura controlada e aí simula uma temperatura ambiente, uma temperatura mais fria. Então é por isso que eles conseguem fazer os pães em qualquer época do ano, porque eles utilizam equipamentos. No nosso caso, que estamos em casa, precisamos entender mais a temperatura de fora, o ambiente de fora, como é que ele se reflete dentro da nossa casa, da nossa cozinha, e entender o que a gente pode fazer para se adequar a essas temperaturas, tá? Então é isso. Pessoal, eu acho que é isso. É isso aí. Respondi todas as perguntas que eu tinha recebido essa semana. Muito obrigada, pessoal, todo mundo que tá aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade. Podem enviar as dúvidas tanto por direct quanto nos posts que eu tenho colocado lá no Instagram, tá? Ou via Facebook também. E qualquer dúvida, deixa eu ver. Ah, não tem não. Achei que tinha mais uma. Mas respondi todas mesmo. Muito obrigada e bom sábado para vocês. Até a próxima.